Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira fria aqui em São Paulo, e um dia de recuperação de preços nos mercados internacionais de commodities. A gente vai ver daqui a pouquinho, com algumas exceções importantes. Mas antes de mais nada, vamos conferir aqui o comportamento do mercado financeiro. Estou vendo aqui que o dólar hoje fechou em queda. 0,1%, está vendo a nossa ilustração aqui, R$ 4,96. Aparentemente o mercado se consolidando nessa faixa aí abaixo dos R$ 5, que aliás o ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje, que é uma boa notícia, e que ele vê inclusive os preços caindo mais ainda, cotação do dólar aqui no nosso mercado de câmbio. Índice Bovespa 93, mercado de ações, fechando em queda também, 0,3%, 128.427 pontos no encerramento dos negócios do dia. Lá fora, índice Dow Jones da Bolsa de Nova York fechou em queda, 0,2%. E o destaque aqui do dia é para o mercado de petróleo. Os preços do petróleo voltaram a subir hoje, 0,6% acima na Bolsa de Nova York, o WTI. E o petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui da Petrobras, subiu 0,8% e bateu em 75, quase 75 dólares e 20 centavos. É o maior preço do petróleo em quase 3 anos, ou seja, o preço do petróleo se consolidando numa faixa mais alta a cada dia que passa, e isso também significa aqui potencial alta dos preços aqui dos derivados no mercado brasileiro. Qualquer hora dessa, a Petrobras dá um canetaço aqui, também aumenta o preço do diesel e da gasolina. Mercado de commodities agrícolas. Destaque para o trigo aqui. Vamos lá na Bolsa de Chicago, antes da gente falar de detalhes, começando antes pela soja. A soja caiu um pouco hoje, 0,4%. Na verdade, tanto soja quanto milho tiveram um comportamento misto. Alguns contratos mais próximos subiram um pouquinho, outros mais distantes também. E outros contratos aqui, digamos que no meio aqui dos contratos futuros, acabaram fechando em queda, leve queda, conforme a gente está vendo aí na nossa ilustração. Volta das chuvas nas regiões do meio oeste dos Estados Unidos, as principais regiões produtoras de soja e milho, foi um dos fatores de pressão sobre os preços de alguns contratos mais próximos. A soja teve um contraponto aqui de uma boa demanda, inclusive novas compras por parte da China de soja americana, isso deu uma segurada e evitou que os preços caíssem mais. No milho não houve essa possibilidade de compra chinesa, não aconteceu nada de novo, então o clima acabou sendo o fator predominante que acabou determinando essa queda que a gente vê no nosso gráfico aqui. Então, o detalhe da soja americana foi realmente uma demanda mais forte, inclusive por parte da China, que apareceu com força no mercado nesta quarta-feira. Trigo, ao contrário, fechou em forte alta hoje, na contramão dos demais grãos. Que preocupação com o clima lá. No caso do trigo, mais a região norte, lá das chamadas planícies, dos plains, lá a situação não está boa em termos de chuva, está faltando água, portanto, o trigo se ressentindo, não só no norte dos Estados Unidos, fronteira com o Canadá, como também no próprio Canadá, também um exportador importante de trigo, grande produtor, também com problemas de falta de chuva suficientes nas suas lavouras de trigo primavera, que está em desenvolvimento nesse momento. Então, foi um fator que determinou essa alta do trigo aqui no mercado de Chicago. Arroz também deu um salto hoje de 1,4%, arroz mostrando firmeza, arroz em casca americano, lá na Bolsa de Chicago, alta de 1,4% no encerramento dos negócios do dia. Vamos para a Bolsa de Nova York agora. Algodão, destaque do dia aqui com alta em Nova York, algodão em pluma 1,5%, alguns fatores técnicos que determinaram esse comportamento. Foi um dia, na verdade, de muita volatilidade. O algodão andou dos dois lados da tabela, acabou fechando em alta, ajudado pelo petróleo. Como normalmente acontece, o petróleo costuma influenciar bastante nos preços do algodão em função da disputa de fibras naturais do algodão com as fibras sintéticas derivadas do petróleo. Então, tem muita interrelação esses dois mercados. O petróleo subiu hoje, ajudou também nessa alta do algodão aqui de 1,5%. Detalhe importante, apesar da alta em Nova York, os preços do mercado físico aqui no Brasil não subiram, pelo contrário, até caíram na contramão da Bolsa. O dólar ajudou um pouquinho nisso aí, mas não explica toda essa queda aqui, R$ 4,78 por libra-peso aqui no mercado paulista, algodão em pluma, queda de 0,4%, ou seja, ao contrário do que aconteceu em Nova York, aqui não houve esse efeito de alta. Café arábica em Nova York voltou a subir hoje, continua as preocupações com o clima aqui no Brasil, 1,2%.
e o Robusta acabou acompanhando também com alta de 1,6%. Açúcar foi outro que subiu hoje, 1,6%. Petróleo deu um empurrão também. No açúcar tem essa interrelação aqui em função dos biocombustíveis. No caso do etanol, por exemplo, aqui no Brasil, tem influência dos preços do petróleo. Então, o açúcar acabou subindo hoje, nesta quarta-feira, 1,6%. O que mais? Vamos em frente aqui, que temos ainda o suco de laranja com alta de 0,2%, o cacau caiu 1,1%, boi gordo ficou estável hoje na B3, mercado futuro, embora siga bastante firme aqui e até com algumas altas no mercado físico. O boi gordo ficou estável em R$ 319 arroba hoje, contrato de julho. E o dólar na B3, conforme a gente já viu no início, dólar na B3 não, dólar no mercado de câmbio aqui no Brasil, conforme a gente já viu no início, com queda de 0,1%. Muito bem, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta quarta-feira. Eu tenho a satisfação de conversar agora com Alexandre Velho, que é presidente da Federarroz, Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, principal estado produtor de arroz do país, respondendo por mais de 70% da produção nacional. Alexandre, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Consultor AgroMais. Eu tive notícia aqui de que você está muito preocupado com o custo de produção do arroz para próxima safra, custo subindo, eu estou vendo que os preços também não estão se segurando lá em cima, tem havido quedas também nos preços do arroz no nosso mercado interno aqui. Conta para a gente, Alexandre, qual é a realidade dos custos e que impacto isso tem aqui nas intenções de plantio, por exemplo, do produtor em relação à próxima safra, ou seja, custo subindo não é uma boa notícia. Conta para a gente, Alexandre, muito boa noite. Boa noite, Silmar. Um prazer falar mais uma vez contigo e com os teus telespectadores. O que ocorre, Silmar, é que nós temos uma projeção de aumento do custo de produção da ordem de 20% a 30%, gerado principalmente em função do aumento em dólar dos produtos aí como fertilizantes e também os agroquímicos. Então, isto nos preocupa, esta projeção de aumento de custos, e isso traz cada vez mais uma necessidade que o produtor tenha um olhar na sua propriedade para a rotação de culturas, que é a ferramenta principal aí que o produtor de arroz tem para enfrentar estes custos altos. Então, tendo aí uma dobradinha com a soja, com a pecuária, e com o próprio milho, que está voltando com força, para nós termos, então, um aumento aí, da rotação, vai ocasionar um aumento da fertilidade de solo e um aumento da produtividade, o que, consequentemente, nos traz uma melhor condição para enfrentar este aumento de custo. Também o mercado tem dado uma queda nos últimos dias, na verdade vem caindo, já faz mais de 30 dias que o mercado do arroz vem caindo dia a dia, e isso se deve principalmente à relação com essa queda do dólar, que trouxe uma dificuldade maior para a exportação. Nós perdemos um pouco da competitividade, mas, por outro lado, Silmar, eu penso que nós estamos praticamente no piso do preço do arroz, preço médio hoje no Rio Grande do Sul em torno de R$ 71, R$ 72, e acho que deve parar por aí, porque os negócios já começaram a rodar e neste preço de R$ 70 começou também a pipocar alguns negócios de exportação. Nós precisamos muito da exportação, porque ela nos traz um parâmetro, nos traz uma referência de mercado e, consequentemente, também cria uma referência para o mercado interno, né, Silmar? Alexandre, você, além desse fator custo aqui, que está subindo e assustando um pouco o produtor do Rio Grande do Sul, tem a questão hídrica também, né? Ou seja, arroz é irrigado no Rio Grande do Sul e a situação em termos hídricos aqui no país inteiro não é muito boa, né, Alexandre? E eu imagino que não seja muito diferente no Rio Grande do Sul, né? Correto, Silmar. Nós estamos com chuvas bem abaixo aí da média mensal em praticamente todas as 6 regiões arrozeiras do Rio Grande do Sul, principalmente ali na fronteira oeste, também na região da Campanha, que respondem por 40% da área plantada aqui no sul. Então, isso nos traz um freio também
nesta vontade do produtor voltar a plantar uma área maior, em função de que os preços no ano passado e no começo desse ano, eles tiveram realmente uma mudança de patamar. Mas junto com este preço um pouco maior, veio este aumento do custo de produção. Então a Federarroz está orientando que o produtor tem que racionalizar as suas áreas, realmente plantar somente em áreas de alta produtividade, porque a régua vem subindo, Silmar, com relação aos custos e a necessidade cada vez maior de uma alta produtividade para enfrentar estes custos altos. Então, o indicativo da entidade continua sendo a rotação de culturas, que é a maneira que o produtor tem aí de realmente fazer frente a este alto custo de produção na lavoura de arroz do Rio Grande do Sul. Bom, então o cenário para a próxima safra está praticamente aí definido, ou seja, custo subindo, preço caindo e ainda a possibilidade de falta de água para irrigação, ou seja, a tendência é de redução de área. Seria essa a leitura? Correto. A tendência é de uma redução de área. Eu acredito em uma redução pelo menos de 5%, que pode chegar a 10%, dependendo do que nós tivermos de chuva até ali o mês de outubro, porque nós começamos a plantar em setembro, outubro é o forte do plantio aqui no sul, Silmar. Então, nós precisamos de um regime de chuvas bem maior do que vem ocorrendo mensalmente até o mês de outubro, para termos condições, então, de plantio. Não há ainda uma divulgação dos números da área plantada, mas eu venho orientando e larguei uma nota essa semana, no sentido de que o produtor tem que ter muita gestão no seu negócio, atualizar os custos de produção e realmente procurar manter as áreas de soja e também de pecuária, porque a lavoura de arroz continua sendo complexa e dependendo muito do fator câmbio. Não se sabe também como é que ficará o consumo, né? Que nós tivemos o ano passado uma expansão no consumo, mas este ano os números nos levam a crer que nós voltamos ao patamar do consumo de 2019, de 2 anos atrás. Então, nós temos que frear um pouco a intenção de plantio em função do déficit hídrico e também desta realidade aí que nós temos na lavoura de arroz. Bom, para completar, ainda o Plano Safra divulgado ontem vem com aumento dos juros também. Eu imagino que isso é mais um custo que preocupa o produtor de arroz. Além dos seus custos próprios da lavoura, tem o custo do financiamento, né? É isso mesmo, Alexandre? Correto. Nós tivemos então o Plano Safra anunciado ontem e tivemos um aumento da taxa de juros que já era esperada, mas eu te confesso que eu me surpreendi um pouco. Eu pensava que nós tínhamos chance aí de aumentar 1% no juro dos grandes produtores e o aumento foi de pelo menos 1,5%. Pronaf e Pronamp também aumentaram as taxas, em torno de 0,5% em cada linha. Então, isso vem se somar, né, Silmar, nesta questão aí do aumento dos custos e a necessidade muito grande de recursos que tem o produtor de arroz, porque o desembolso, ou seja, aquele custo direto que o produtor de arroz tem, não deve baixar aí na próxima safra de R$ 9.000. 9.500, R$ 10.000 para plantar 1 hectare de arroz. Então, realmente, uma lavoura muito cara, uma lavoura que depende de muitos fatores. Então, nós temos que buscar este profissionalismo e buscarmos ser cada vez mais um produtor de grãos. Eu tenho falado muito que o produtor de arroz, que já planta quase 50% da área com soja, na área somente da metade sul, ele tem que pensar em ser um produtor de grãos e não mais somente um produtor de arroz. Bom, com isso eu concluo que a tendência, até por uma questão de relação de preço, o produtor de arroz, que também planta soja, vai aumentar a área de soja em áreas que está diminuindo em termos de arroz. Seria essa a tendência para a próxima safra, né?
Sim, Silmar, nós já temos somente na metade sul do Rio Grande do Sul 370 mil hectares em áreas que inicialmente eram arroz, nós temos 370 mil de soja já na metade sul. E certamente dentro de um ano, no máximo dois, nós iremos superar 500 mil hectares somente nas áreas de arroz. Isto é uma tendência em função também do aquecimento aí do mercado da soja. A soja é um produto diferente, é uma commodity que nos traz uma segurança um pouco maior com relação aos contratos que nós podemos fixar um ano antes, né? O produtor de arroz já fixou contratos de soja para a próxima safra em torno de 160, 155 reais. Então, e isso não existe, esta realidade ainda no mercado do arroz, o que faz com que muitos produtores que saíram do arroz para a soja não voltem a plantar arroz. Ou aquele produtor que se mantém na lavoura de arroz, ele pelo menos ele tem que ter esta rotação, esta dobradinha, porque, como eu falo seguidamente, isso aumenta muito a fertilidade e, consequentemente, a produtividade. Muito bem, está aí o cenário já mais ou menos traçado para a próxima safra. Produtor de arroz, que é o principal produtor nacional de arroz, que é o gaúcho, vai plantar menos arroz e uma tendência de plantar mais soja, até porque tem mais atratividade em termos de preço e custo menor também, o que é importante mencionar. Alexandre, muitíssimo obrigado pela entrevista e sucesso aí com a próxima safra, seja de arroz, seja de soja, e até a nossa próxima conversa. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, Silmar. Uma ótima noite. Bom trabalho para ti. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor agromais dessa quarta-feira. Vamos dar uma conferida rápida aqui nos preços do mercado físico. Estou vendo que soja aqui deu uma despencada hoje. Caiu lá fora, na Bolsa de Chicago, conforme a gente viu. O dólar também não ajudou hoje, também caiu um pouco. Consequência foi uma queda também nos preços internos aqui da soja. Estou vendo aqui Porto Rio Grande fechou hoje com queda de R$1 para 153, por R$153 por saco de 60 quilos. Paranaguá também caiu R$1 para 153. No interior, em Passo Fundo, queda de R$ 2,50 para R$ 147 por saca. Cascavel, no Paraná, caiu R$1 para 148. Rondonópolis, Mato Grosso, R$2 a menos para 145. Rio Verde, em Goiás, caiu R$1 para 145. E Dourado, sul do Mato Grosso do Sul, caiu R$2 para 139. Boi gordo na B3, fechou mais ou menos estável. Aqui, Mercado Paulista, em São Paulo, R$319 a arroba. Nesse caso, sem alterações. Muito bem, vamos em frente com as notícias de hoje. Tem uma novidade aqui, demissão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixa o Ministério do Meio Ambiente. A exoneração a pedido já foi publicada no Diário Oficial da União. No mesmo decreto em que o presidente Jair Bolsonaro exonerou Ricardo Salles, ele nomeou Joaquim Álvaro Pereira Leite como novo ministro dessa pasta. De acordo com o currículo disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, Joaquim Leite é formado em administração de empresas pela Universidade de Marília, em São Paulo, e tem um MBA pelo INSPER. Leite já faz parte do governo desde 2019, ele trabalhou como diretor do Departamento Florestal. Em abril do ano passado, foi nomeado para a Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais, cargo que ocupava até o momento. Joaquim Álvaro Pereira Leite foi também conselheiro da Sociedade Rural Brasileira por mais de 20 anos. Ao que se sabe, Ricardo Salles pediu demissão em função dessas acusações relativas à questão da exploração da madeira lá no Mato Grosso. Ele está sendo investigado, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, portanto, isso acabou desgastando o ministro e o levou a pedir demissão nesta quarta-feira. Está aí uma mudança importante no quadro de ministros do governo Jair Bolsonaro, que tem muito a ver com o nosso agronegócio. Bom, ainda dentro da repercussão do Plano Safra, a FECOAGRO comentou hoje, o presidente da FECOAGRO comentou hoje como é que foi recebido pelos produtores de soja e milho do Rio Grande do Sul, representado nas cooperativas da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, como é que foi recebido o Plano Safra anunciado ontem pelo governo. Quem comenta sobre isso foi o presidente da FECOAGRO, Paulo Pires. Vamos ver o que ele diz sobre essa
esse novo Plano Agro. O governo vai disponibilizar para o Plano Safra 2021-2022 251,2 bilhões de reais, valor 6,3% maior em relação ao plano anterior. O Tesouro Nacional destinou 13 bilhões de reais para a equalização de juros. Para o economista da FGV, Felipe Serigati, o novo plano, de uma forma geral, ficou dentro das expectativas. O fato é, praticamente recompôs a inflação. E se a gente for olhar para o IPCA, se a gente for olhar para uma inflação mais próxima do custo de produção do setor do universo agro brasileiro, o custo de produção aumentou mais do que essa elevação que houve no volume total de recursos disponível dentro do Plano Safra. De qualquer forma, se a gente for lembrar das expectativas, e o pessoal ainda dizia que se tivéssemos o empate, o mesmo volume de recurso disponível no ano anterior, já seria uma boa notícia. Teve um valor a mais, então eu acho que o saldo foi positivo. O plano contempla também um pedido do setor com relação à armazenagem. Para a construção de armazéns serão disponibilizados 4,12 bilhões de reais, aumento de 84% em relação ao ano passado. Segundo o governo federal, será possível expandir em 5 milhões de toneladas a capacidade de guardar a produção. A entidade considera que o Plano Safra ele veio bastante robusto, com um aumento expressivo no volume de recursos que estão programados para serem aplicados em crédito rural, com mudanças importantes em algumas linhas de financiamento, especialmente as de investimento, que eram uma demanda da CNA para que se ampliasse o recurso e melhorasse as condições das linhas de investimento e para pequenos e médios produtores, e também medidas de incentivo à produção de milho e aprimoramento da gestão de riscos, que foram demandas que a CNA levou e que foram atendidas pelo Ministério. Um dos pontos que não agradaram o setor foi o aumento nas taxas de juros, que variam de 3% a 8,5% ao ano. A elevação segue a tendência de alta da Selic, a taxa básica de juros. Outro ponto que a gente enxerga como negativo, mas de certa forma é compreensível, foi o aumento nas taxas de juros, inclusive para os pequenos produtores, que preocupa muito, Quando você vinha num processo de abaixar esses juros para viabilizar a tomada de recursos, como foi no ano passado, e nesse ano a gente é surpreendido com um aumento que variou de 0,25 até 1,50. Então, nós tivemos, nesse ponto, imaginamos que um pouco de retrocesso. Nós sabemos que há necessidade de ter um incentivo nesse ponto de taxas de juros, até por todas as peculiaridades que nós temos na nossa atividade. A expectativa também era para um aumento do recurso disponibilizado para o seguro rural, que ficou em R$1 bilhão. Mas o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura não descarta um possível aumento no futuro. A ministra Tereza Cristina, o tempo todo, a conversa foi feita, os projetos foram realizados, o planejamento em torno de R$1,4 bilhões para o seguro, o que daria um aumento considerável na nossa área segurada e no número de apólices. Com R$1 bilhão, nós vamos conseguir fazer aí em torno de 156 mil apólices e vamos estar segurando aí em torno de 11 milhões de hectares. É preciso avançar mais. Nossa luta continua. A ministra deixou muito bem claro ontem. Nós ainda não desistimos do 1.400 para o seguro. Durante essa trajetória, vamos continuar lutando para ver se a gente consegue esse orçamento extra. Muito bem, agora sim o presidente da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, Paulo Pires, também comenta a repercussão junto aos seus representantes do Plano Safra divulgado nesta terça-feira. Vamos ver o que ele diz. Paulo Pires, presidente da FECOAGRO, sobre o Plano Safra. Para o presidente da entidade, Paulo Pires, houve uma elevação considerável de recursos. O dirigente afirmou também que na questão do seguro agrícola, assim como pedido pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o valor poderia ser maior, chegando a R$1,5 bilhão. E a gente vai terminando o nosso programa desta quarta-feira, lembrando aqui que temos mais 2 aniversários para comemorar. Ontem foi o aniversário do canal AgroMais, esse canal que está aqui representado nesse programa,
no AgroMais, completando seu primeiro ano de vida. Hoje foi o dia de festa no canal Terra Viva, canal co-irmão aqui do AgroMais, completando 16 anos de vida. E outra data importante, comemorada hoje, 45 anos da consultoria Safras e Mercado, parceira aqui, tanto do Terra Viva quanto do AgroMais, empresa de consultoria criada em 1976, que fornece cotações de análise de mercado e consultoria aqui para todo o setor agrícola aqui no Brasil. Safras e Mercado, 45 anos de vida. Com isso, ficamos por aqui. Uma boa noite e até amanhã.